A vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Baige. A introdução da segunda edição italiana. A primeira edição da vida de São José apareceu em 1921, transcrita e apresentada por Monsenhor Bergamaschi, profundo estudioso das obras de Maria Cecília Baige. Encorajado por eminentes personalidades da época, uma das quais, Benedito XV, lhe forneceu os necessários meios para a publicação. Em 1916, o Monsenhor Bergamaschi iniciou seu trabalho nos manuscritos respectivos, mantidos até o presente momento no arquivo do mosteiro, onde Maria Cecília Baige foi abadesa por cerca de 20 anos. Desta infatigável elaboração dos manuscritos originaram-se sucessivamente a vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, a vida de São José, a vida de São João Batista e a vida da serva de Deus Maria Cecília Baige. Monsenhor Bergamaschi faleceu em 1928, antes de poder publicar a sua obra, Colóquios. Maria Cecília Baige nasceu em Montefiascone em 4 de janeiro de 1694. Era filha de Carlo, originário de Milão, e de Clemenza Antonini, da classe nobre de Viterbo, tendo o casal tido outros quatro filhos, Pietro, Constanza, Vittorio e Cecília Margherita. Das páginas de sua autobiografia é possível conhecê-la como sendo menina bastante vivaz e irresistivelmente ligada à prática de orações desde a sua mais tenra infância. Recordo-me perfeitamente que na idade de 5 anos, ao retornar da escola para casa e em qualquer canto da rua onde eu pudesse ser vista por pessoa alguma, eu dizia ao Senhor para que me fizesse toda sua, para que me desse o seu amor, e eu permanecia por certo tempo em tais colóquios, nos quais transbordavam todos os meus sentimentos. E é a própria Maria Cecília quem conta. Após um breve período de tempo em que pude sentir algo do fascínio que pode existir em uma companhia humana leve e atraente, e sem nunca ter mesmo intuído o verdadeiro sentido do mal, tomei a decisão de dar-me completamente a Deus em caráter definitivo. Maria Cecília fez uma primeira tentativa de vida religiosa junto à Ordem Cistense de Viterbo. Deixando este convento, entrou para o mosteiro das Beneditinas de Montefiascone em 12 de abril de 1713. Após ter sido Madre Superiora Vicarial e das Noviças, foi eleita abadesa deste mosteiro em 10 de julho de 1743, tendo mantido o difícil posto durante 20 anos ininterruptamente. Como acontece em geral com as pessoas místicas, ela passou por toda sorte de provações interiores e externas, que foram desde perseguições por parte das freiras e até mesmo grosserias vindas de confidentes, sendo que algumas pessoas a tratavam como se fosse de natureza não confiável, enquanto outras a viam como sendo favorecida por Deus. Em todas estas ocasiões e situações, ela se portou sempre com humildade e destaque. Tais características por si mesmas já significam uma recomendação muito favorável quanto à sinceridade de suas obras. Em suas páginas, em que predominam anotações relativas à obediência, pode-se observar a sua extraordinária vida espiritual, conforme suas próprias confissões. Em muitas ocasiões teve problemas extremamente conflitantes
que a levavam a recear quanto à possibilidade de estar errada e, consequentemente, enganando outras pessoas também. No entanto, era dotada de excepcionais características de mediadora entre pessoas em disputa elevada significativamente o nível espiritual da comunidade a que pertencia e se oferecia voluntariamente no sentido de pagar pelos pecados daquelas mesmas pessoas que a haviam ofendido. Maria Cecília Bage morreu em 6 de janeiro de 1766, aos 71 anos de idade. Esta manhã, após a comunhão, senti como se São José pousasse sua mão sobre minha cabeça em sinal de amor e de proteção, e me disse: Filha, Jesus te elegeu para que reveles ao mundo a sua vida interior e sua mãe. Ele e eu te escolhemos para que escrevas a minha, e deves permanecer tranquila, pois escreverás tudo com absoluta fidelidade, tal qual foi ela exatamente. Pertencentes a que somos ao século da tecnologia, como podemos nos sentir frente a uma linguagem deste estilo? Confessemos que o primeiro sentimento que temos é de desagrado e de dúvida. Como aceitar friamente essas páginas nas quais o sobrenatural parece tornar-se palpável e até mesmo evidente, a ponto de violar nossa sensibilidade de pensadores modernos, aos quais, na melhor das hipóteses, parece impossível a aceitação da existência de um mundo invisível para nós? Antes de mais nada, será bom ter em mente que a linguagem usada pelos místicos, e Maria Cecília inequivocamente o foi, se não entendermos este fato, jamais estaremos em condição de avaliar suas revelações e os graus respectivos de credibilidade. É, acima de tudo, uma leitura extremamente difícil, pois sob a capa envolvente do condicionamento humano se torna muito improvável qualquer descoberta do filão que origina a inspiração de caráter sobrenatural. Esta visualização se torna ainda mais problemática por outro motivo importante, qual seja o de que os místicos, esses autênticos astronautas da espiritualidade, de fato transcendem nossas conceituações normais e habituais. Devemos reconhecer que somente tentando uma atuação no mesmo comprimento de onda que eles será, talvez, possível, com elevadas doses de humildade, que cheguemos a entender algo de sua linguagem. Os manuscritos oriundos de Maria Cecília Bage são páginas e mais páginas de caligrafia surpreendentemente desenvolta e uniforme, isentas de quaisquer correção ou rasuras. A escrita dá a mesma impressão de ter sido executada por pessoa que não adotava paradas para reflexões ou meditações, mas sim que escrevia segundo uma segura e firme orientação, como se de fato fosse um ditado. Quando imersos em uma tal atmosfera, encontramos afirmações do tipo: digo a quem ler que esta matéria foi escrita exclusivamente por mim, toda ela transmitida e ditada por uma voz interior de maneira admirável e muito particular. Somente nos resta muita reflexão a este respeito, mesmo porque Maria Cecília Bage ainda continua com dolorosa sinceridade. Na verdade, devo confessar que sou um canal pelo qual a divina providência faz circular a água de suas graças divinas e de sua celestial doutrina. Mesmo sendo assim, como já o disse eu, que me sinto indigna, com muita dificuldade, posso crer que sempre estive preocupada e com muito medo de estar enganada, temor este que é a minha cruz. São estas algumas pequenas observações que apresentamos nesta reedição da vida de São José de Maria Cecília Bage. Definir os limites entre uma obra humana necessariamente restrita e insuficiente e a verdade que tenha sido transmitida é tarefa que não vemos dentro de nossas possibilidades e nem mesmo no âmbito de nossas intenções.
mesmo porque a Igreja, com toda a sua grande sabedoria, não pode assumir qualquer posição no que tange a revelações de caráter estritamente particular. De outro lado, entre essas vozes, que são poucas, embora existentes, também nos últimos anos, que praticam as linguagens místicas, é perfeitamente possível incluir-se a de Maria Cecília Bage, mesmo porque em época caracterizada por contestações e até mesmo afrontas a qualquer tipo de autoridade, esta voz parece reconstruir o grande valor que tem a virtude da obediência na vida humana. No entanto, para chegar a entendê-la é necessário uma imensa dose de coragem em termos de ser simples. As Beneditinas do Mosteiro de São Pedro de Montefiascone. Introdução escrita pela serva de Deus. Devendo começar a escrever a vida gloriosa do patriarca São José, confesso minha incapacidade e a minha incompetência. Jamais li coisa alguma a respeito deste santo e o conhecimento que possuo sobre ele reduz-se apenas àquele que Jesus Cristo se dignou a manifestar para mim, como foi também o caso ocorrido na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Tive certa relutância em escrever esta vida de São José, mas animada pela graça divina e pelas promessas que me fez o Divino Esposo, em assistir-me de forma particular e também em razão da obediência a que me submeto, além das graças que me concedeu o Santo, em restituir-me a saúde e libertar-me das fortes palpitações que tinha em meu coração, comecei a escrevê-la, tal qual me foi transmitida por Jesus Cristo. Suplico também aos leitores que não se escandalizem com o fato de denominar-me a dileta esposa de Jesus, uma vez que tal título de honra me foi concedido muitas vezes por ele mesmo, que também ordenou a mudança de meu nome religioso para Maria de Jesus. As pessoas não devem também surpreender-se que ele me concedesse tão elevada honraria, pois é habitual de sua bondade favorecer aqueles pecadores que se convertem. E muito mais ainda, se ele teve por bem honrar-me a mim, que sou a maior das pecadoras do mundo, fazendo assim prevalecer sua infinita misericórdia e bondade. Terá sido com finalidade de que estes pecadores tenham confiança e ânimo e se convertam de todo o coração a ele, como espero fazer eu, criatura pecadora e miserável, indigna que sou. Começaremos agora a leitura da vida de São José. Segue no próximo vídeo.